Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria estarmos juntos nessa nossa jornada bíblica. Sou o missionário Alexandre Oliveira, da comunidade Canção Nova, e hoje nós vamos viver o 25º dia dessa jornada que está sendo maravilhosa, não é verdade? E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o combate da oração. Vamos viver juntos essa nossa jornada, esse 25º dia? Vamos lá, pega a sua Bíblia e vamos viver juntos essa dinâmica, essa vivência maravilhosa do combate da oração que é tão importante em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Então, vamos viver hoje o 25º dia da nossa jornada bíblica. Você está gostando? Está curtindo aí a jornada bíblica? Deixa nos comentários. É importante você deixar nos comentários aí. A gente quer esse feedback seu. Está gostando? Tem sugestão para melhorar a próxima jornada bíblica, né? Dê a sua sugestão, é muito importante para nós, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o combate da oração. E nós vamos falar sobre esse tema baseado em duas cartas paulinas, tá bom? A carta de São Paulo aos Gálatas e a carta de São Paulo aos Efésios, essas duas cartas, tá bom? Nós vamos trabalhar dois trechos. O primeiro trecho da carta aos Gálatas vai falar sobre exatamente essa realidade dos frutos do Espírito Santo em nossa vida. E depois na carta aos Efésios nós vamos meditar, refletir sobre essa realidade da armadura do cristão, né? Nos revestir dessa armadura que o próprio Deus nos oferece. Bom, mas antes a gente precisa ter algumas considerações. Eu vou começar pela carta aos Gálatas, tá bom? Para você poder entender o contexto e a gente poder chegar nessa passagem da carta aos Gálatas, que vai falar exatamente, né, sobre os frutos do Espírito. Então, para você entender, a carta aos Gálatas, ela foi escrita no ano 57 da era cristã, então lá nos inícios, né, do cristianismo, naquele tempo de martírio, de muita perseguição dos primeiros cristãos. Então foi escrita por Paulo nesse contexto, no ano 57. E essa carta aos Gálatas, ela tem duas realidades muito fortes. A primeira realidade é a realidade da graça e a segunda realidade é a da liberdade. Então, graça e liberdade, duas palavras muito fortes que permeiam, né? Elas vão do começo ao meio e ao fim, até o fim dessa carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo faz questão de trabalhar essas duas realidades, da graça e da liberdade. E dentro da realidade da graça e da liberdade, né, que Paulo vai nos trazer, ele tem alguns temas que essa carta aos Gálatas vai trabalhar, né? Que Paulo vai fazer questão de trabalhar com os destinatários dessa carta, que somos nós, né? Hoje somos nós. Naquele tempo eram os Gálatas, hoje somos nós. Nós somos destinatários desta carta. E um primeiro tema que ele aborda, né, dentro dessa dinâmica da graça e da liberdade, é de que o Evangelho ele é único. Não tem outro Evangelho. O Evangelho é único. E o Evangelho é exatamente, qual é o sentido desse Evangelho único? O Pai de tal forma nos amou que enviou o seu Filho para nos salvar, a salvação em Jesus Cristo. E a partir desse Evangelho único, desse anúncio que é único, da Boa Nova, que tem a sua centralidade, né, em Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Paulo vai fazer questão de frisar de que essa salvação em Jesus, ela é gratuita. É de graça para nós. Veja, e por que Paulo está falando isso? Por que Paulo está batendo nessa tecla? Porque os Gálatas, eles eram pagãos. E eram pagãos que se converteram ao cristianismo. Então, de pagãos, eles se tornaram cristãos. Só que também na igreja primitiva existiam judeus que seguiam a lei de Moisés, que observavam a lei de Moisés, que também se converteram, mudaram para o cristianismo. Mas eles eram judeus que passaram a ser cristãos. Os Gálatas não, os Gálatas eram pagãos que passaram a ser cristãos. E o que aconteceu? Alguns desses judeus convertidos ao cristianismo chegaram lá no ouvido dos Gálatas, desses cristãos, né, recém-convertidos, e disseram: olha, tudo bem vocês aceitarem a salvação em Jesus, mas vocês precisam observar a lei de Moisés, a lei. E aí Paulo não concordou com isso.
E aí Paulo então vai explicar para os Gálatas, né, os primeiros destinatários dessa carta, ele vai explicar que a salvação é em Jesus, que ele nos dá a salvação. E a partir dessa ideia de que esse evangelho é único, Paulo vai trazer então, desse único evangelho que vai falar de Jesus, ele vai trazer 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista vai falar a respeito exatamente dessa fonte da salvação, né? E aí os destinatários da carta, eles têm que fazer uma escolha. E que escolha é essa, Alexandre? Eles precisam escolher entre a carne, viver na carne ou viver no Espírito. E aí a carne, nesse sentido, para Paulo significa eu me basto a mim mesmo, bastar-se a si mesmo. Eu vou alcançar a salvação pelas minhas próprias forças. Então, Paulo começa então a fazer uma oposição entre o mundo antigo com o mundo novo que Jesus oferece para nós. No mundo antigo, você vive na carne. Eu basto a mim mesmo, mas no mundo novo não. No mundo novo você vive no Espírito. A salvação vem por Jesus. Jesus que nos concede, o Pai nos dá essa graça em Jesus Cristo da salvação e cabe a nós acolher. Paulo, então, nessa carta vai deixar claro que é preciso acolher a salvação. Depois, o segundo ponto de vista é a respeito não só da fonte, mas da história da salvação. E aí, novamente uma escolha. Escolher entre viver a lei ou viver na fé. A lei, Paulo vai deixar claro que a lei ela tem um sentido pedagógico e um sentido preparatório. A lei prepara o povo para Jesus. O povo do Antigo Testamento é preparado pela lei para receber Jesus. Jesus é o pleno cumprimento da lei. Jesus é o sentido da lei. Tudo converge para Jesus. E porque tudo converge para Jesus, ele então, você aceitando Jesus pela fé, você já está cumprindo a lei. Então, ou seja, é escolher, você vai se deparar com uma escolha. Naquele tempo ele dizia, ou você vai viver na lei, seguindo ainda as prescrições da lei de Moisés, e aqui deixa claro, não é que você vai deixar de cumprir aquilo que está na lei, não é isso. O próprio Jesus vai dizer que ele não veio para mudar um traço da lei, mas veio para levar a lei à sua perfeição. Da mesma forma, Paulo vai dizer isso, a lei ela tem sua importância? Claro que tem, é evidente que tem, só que o que Paulo quer dizer é que a partir de agora, com essa salvação de graça que o Pai concede em Jesus para nós, cabe a nós acolhê-la agora pela fé e não achar que seremos salvos pelos nossos próprios méritos. Isso é muito importante. Entender que a salvação, em primeiro lugar, é a iniciativa de Deus, da misericórdia de Deus. E depois o terceiro e último ponto de vista é de exatamente isso que Paulo vai trabalhar nessa questão do único evangelho, sobre o pecado e a liberdade, escravidão e a liberdade. Eu posso ser escravo, vivendo escravo do pecado, vivendo segundo a lei, naquela escravidão do pecado, do vício, ou eu posso então ser alguém livre no Espírito, livre com essa graça que o próprio Espírito me concede de me abrir amorosamente à vontade do Pai, de entender que eu sou filho de Deus. E porque eu sou filho de Deus, eu sou livre, né, por ser filho de Deus. E ao mesmo tempo que eu sou livre por ser filho de Deus, eu também agora sou chamado a viver a vida do Filho unigênito de Deus, viver como Jesus viveu. Como diz aquela canção do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. É isso. A lei do Espírito agora vai nos levar a viver como Jesus viveu. Paulo então faz essa proposta, né? Ele vai falar muito isso, essa liberdade cristã, dessa fé, que a gente, pela fé você acolhe a salvação e pela fé você vai agir pelo amor. Então na carta aos Gálatas vai falar muito sobre essa questão da caridade, né? O homem novo, a mulher nova, aquele que abraça a fé em Jesus, aquele que acolhe Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa ser um homem da caridade, uma mulher da caridade. Ele vai demonstrar sua fé agindo pelo amor. E a partir de tudo isso, vai chegar então aonde eu quero chegar com vocês, que é nos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5,16, o que é que Paulo escreve? Ele diz o seguinte, Gálatas 5,16, a partir 16 até o 26. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja contra a carne. São opostos um do outro e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes.
eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Agora você entende por que Paulo está falando que não existe lei. Porque ele está querendo exatamente mostrar que você poderia viver a vida segundo essa lei, né, que acaba te prendendo, né, não te dando a liberdade de filho de Deus. E não veja, é liberdade, não é libertinagem, não é liberdade para ficar pecando, não, mas é liberdade de viver segundo a vontade de Deus. E ele coloca aqui, os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Veja, aqui, palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Veja só, meu irmão e minha irmã, aqui nessa passagem é interessante porque Paulo, ele vai falar, como eu dizia para vocês, sobre o único evangelho, sobre a salvação em Jesus, a salvação de graça, né, que é iniciativa de Deus, vai falar de viver da caridade, aí ele culmina falando sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar, no número 1832 do Catecismo, ele vai explicar para a gente que os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. Olha só, perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. E aí a tradição da igreja vai nos explicar que são 12 esses frutos do Espírito. E Paulo aqui então vai falar, né, a partir do versículo 22 sobre esses frutos, perfeições que na verdade são primícias da glória eterna. Veja, um homem e uma mulher que vive o fruto do Espírito, que manifesta um fruto do Espírito, ele é um homem e uma mulher que já está irradiando, de certa forma, a beleza do céu, a riqueza do céu. Porque o que é a primícia? Primícia é aquilo que vem primeiro, vem antes, né? Primícia. Se eu demonstro esse fruto do Espírito para as pessoas na minha casa, no meu dia a dia, no meu local de trabalho, eu já estou mostrando esses frutos que são do Espírito e que também são frutos do céu, primícias da glória futura. O que é a glória futura? É como a gente vai viver com Deus na eternidade. A glória futura é a glória do céu. Então veja, os frutos do Espírito nos remetem para o céu. E os frutos do Espírito também, como todo fruto que é gostoso, que você pega aquele fruto, imagina você chegando lá num pé de manga, você pega aquela manga vermelhinha e você descasca ela e chupa aquela manga docinha, que fruto gostoso, né? Você sobe naquela árvore para apanhar aquela manga deliciosa. Você quer o fruto. Você não vai subir num pé de manga para pegar folha de manga, né? Aqui a gente tem as árvores aqui ao nosso redor. Essas árvores que estão aqui ao nosso redor, elas têm folhas. Mas as folhas, ninguém sobe num pé de árvore para pegar folha. A gente sobe num pé de árvore para querer o fruto que aquela árvore dá. É o fruto que interessa. E quantas vezes a gente passa a vida como cristãos e cristãs que só tem folhagem? Folhas e folhas e folhas, né? Eu vivo minha fé com folhas, quero mostrar minha fé com uma certa exuberância, né? Quero aparecer com aquela coisa, quero ser uma árvore frondosa, né? Cheio de folha, de ramagem, mas não interessa para Deus a ramagem, não interessa para Deus a folha, o que interessa para Deus são os frutos, e é o fruto do Espírito. E quando a gente provar desse fruto gostoso, ele tem que ter sabor do céu, porque é primícia, ensina o catecismo, primícia da glória eterna. Da glória eterna, da glória futura, da glória com Deus. Então, só que ao mesmo tempo que Paulo mostra esses frutos, ele também vai mostrar aquilo que é o oposto dos frutos, que são as obras da carne. Interessante quando vai falar das obras da carne, porque aqui Paulo, de forma muito pedagógica, ele vai trazer quatro grupos, né, dessas obras da carne. O primeiro grupo das obras da carne é o grupo chamado o grupo da impureza, que é mais voltado para a questão da moral. Interessante porque o primeiro grupo das obras da carne, ele vai dizer aqui, são bem conhecidas as obras da carne. Primeiro grupo, imoralidade sexual, impureza, devassidão. Essas são obras da carne que elas acabam pervertendo o amor humano. O amor que nós trazemos no coração, ele acaba sendo um amor pervertido quando nós praticamos essas três primeiras obras da carne. Impureza sexual,
imoralidade sexual, melhor dizendo, impureza e devassidão. Depois vem um segundo grupo, que é o grupo mais voltado à questão do culto, que é o grupo que fala da idolatria e da feitiçaria, que exatamente tem a ver com Deus, o culto divino. E quando a pessoa cai numa dessas duas obras da carne, seja da idolatria ou da feitiçaria, ela acaba então vivendo essa perversão do culto divino. Eu tenho que adorar só a Deus, só o Senhor teu Deus, Ele é o único Deus, só Ele adorarás. Mas eu não adoro a Deus. Na idolatria eu deixo de adorar a Deus para adorar pessoas, adorar coisas. Ou na egolatria eu adoro a mim mesmo. Veja só, e por aí vai. Depois tem o terceiro grupo, que é o Senhor das divisões. Esse é um grupinho um pouquinho maior, né? Que aí ele vai citar as inimizades, a contenda, os ciúmes, as iras, as intrigas, discórdias, facções, né? As invejas. E aqui ele vai falar exatamente disso, dessa questão, dessa rivalidade que vai havendo entre os homens, né? Que vai mostrando então, cada um que vive as suas obras da carne, na verdade essas obras da carne elas revelam ausência de amor. Naquela comunidade, naquele grupo de pessoas não tem amor entre eles. E porque não tem amor entre eles, acaba acontecendo inimizade, contenda, ciúme, ira, intriga, discórdia, facção, inveja. Tudo isso é uma revelação dessa ausência de amor entre os irmãos. E por fim, o quarto e último grupo é o grupo do excesso à mesa, daquele que não tem limite, que falta moderação, que é o último grupo que ele vai dizer aqui, que são aqueles que vivem nas bebedeiras, nas orgias, ou uma outra tradução que vai falar glutonarias, ou seja, a pessoa que come sem parar, né? Então, a pessoa que não tem limite. Isso também acaba sendo algo terrível, porque é uma degradação da pessoa humana, entendeu? Ela acaba se degradando, né? Se desvalorizando, né? Ela acaba tendo valor, o valor dela está num prato cheio de comida ou está num copo de cachaça, naquela bebida alcoólica. Ela perde o valor como pessoa. O valor dela está naquilo, na bebedeira, na orgia, na comilança. E a pessoa não vive mais a moderação. Há uma falta de moderação. Então tudo isso, e aí ele vai dizendo que coisas semelhantes, ou seja, existem outros que não estão aqui nesse grupo, mas outras obras da carne. Como é que se combate tudo isso, meus irmãos? Com os frutos do Espírito. Como é que a gente combate tudo isso? E agora falando do combate da oração, combatendo com os frutos do Espírito. Para isso que a gente tem que sempre pedir todos os dias, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu preciso dos seus dons, eu preciso da atuação em mim e eu quero ser um homem de frutos, uma mulher de frutos, eu quero ser um cristão, uma cristã de frutos, eu quero ser essa árvore com muitos frutos deliciosos, eu não quero ser uma árvore só de folhas, eu quero ser uma árvore de frutos. Porque o Senhor vem, lembra daquela passagem da figueira que nosso Senhor vai, olha para a figueira buscando fruto nela e não dá fruto? E diz a palavra que ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. O Senhor queria frutos, mas não encontrou, diz a palavra. O evangelista vai dizer, ele não encontrou frutos. Ai de nós, ai de mim, de você, se o Senhor olhar para nós e dizer, cadê o teu fruto? E a gente não tiver fruto nenhum para mostrar para Deus. Mas o fruto não parte só de nós mesmos. Não é um esforço próprio dizendo assim, eu vou conseguir, eu me decidi a dar fruto e eu vou dar fruto. Não é assim que funciona. É por graça. Lembra do contexto da graça e da liberdade da carta aos Gálatas? É graça de Deus. Por isso que você tem que pedir, Senhor, eu quero ser um homem de frutos, me dá esta graça. Vem com o teu Santo Espírito, porque sem teu Santo Espírito eu não vou conseguir. Como diz a letra da canção, sozinho eu não posso mais. Eu preciso de ti. E aí vem o segundo ponto, né? E a gente precisa ir por causa do tempo. Carta aos Efésios. Agora eu quero ir com vocês na carta aos Efésios. É interessante porque a carta aos Efésios, ela foi escrita ali por volta, os estudiosos afirmam, né, os estudiosos da Bíblia, dizem que lá por volta do ano 61, 63 da era cristã, e ela faz parte de uma coleção de cartas de Paulo chamada Cartas do Cativeiro, que foram cartas que o apóstolo escreveu estando preso, daí o nome, Cartas do Cativeiro. E era uma carta considerada uma carta circular, ou seja, ela ia passando pelas igrejas que Paulo tinha ali fundado, nas suas viagens missionárias, né, ali na Turquia, hoje a Turquia, né, na Ásia Menor, e Paulo, ele é interessante porque até alguns estudiosos afirmam que, apesar de ser uma carta aos Efésios, alguns estudiosos afirmam que trata-se de uma homilia. Mas independente de ser uma homilia ou ser uma carta, o interessante é que, assim como Gálatas, voltar um pouquinho, fala sobre graça e liberdade, lembra? Agora em Efésios, Paulo vai também trabalhar duas realidades muito bonitas.
A primeira realidade é do mistério. O que é mistério? É aquilo que está escondido. Eu tenho um mistério para contar para você que ninguém sabe. Não, não é isso. Mistério aqui não significa isso, mas significa exatamente o mistério, significa o desígnio de Deus. Aquela realidade sagrada que Deus mesmo vai revelar em Jesus Cristo, no seu Filho unigênito. O mistério. E ele vai falar exatamente desse desígnio de Deus, que nos é trazido em Jesus, esse mistério, e que vai se desenvolver com a igreja. E essa é a segunda realidade, a realidade da igreja. Paulo então vai mostrar nessa carta aos Efésios que Cristo, ele é a cabeça da igreja. A igreja é corpo de Cristo e como corpo ela tem Cristo como cabeça. Ele fala de recapitular tudo em Cristo, ou seja, recapitular todas as coisas, ou seja, colocar tudo sob a cabeça, né? Em uma tradução, caput, que chama, né? Cabeça. Cristo é a cabeça, colocar tudo sob Ele, porque Ele é o Senhor. E ele vai mostrar então esse senhorio de Jesus, vai mostrar que Jesus ele é o Senhor. Só que ele vai mostrar que esse Jesus que é o Senhor, ele continua se manifestando o seu senhorio pela sua igreja. E veja só que interessante. Veja só que interessante, meu irmão e minha irmã. Quando Paulo fala desse senhorio de Jesus e da importância da igreja, a gente precisa entender, assim como lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, o pessoal vivia aquela realidade dos judaizantes, né, que diziam, você pode aceitar Jesus, mas tem que observar a lei de Moisés. Aqui na carta aos Efésios, tinha também uma realidade interessante. O povo estava dizendo assim, Jesus vai voltar. Achava que tudo indicava aquelas perseguições, os cristãos sendo queimados vivos em cruz, perseguido, comido pelos leões, né, no Coliseu Romano, aquela coisa toda que acontecia. Os cristãos diziam, Jesus vai voltar agora. Só que estava demorando e Jesus não estava voltando. Então Paulo vai começar a mostrar para o povo que Jesus está no meio do seu povo através da sua igreja. Jesus está ali presente. E que mais do que o povo ficar dizendo, olha, Jesus vai voltar para nos julgar. Ele está falando assim, sim, Jesus vai voltar em glória para nos julgar. Inclusive nós da Canção Nova, nossa missão é evangelizar porque o Senhor está voltando em glória. Nós sabemos que Jesus está voltando, né? Ele é o Senhor e Ele vai voltar. Isso é doutrina cristã, católica, da nossa fé católica, né? Nós professamos isso. Ele vai voltar. Mas veja, o que Paulo está dizendo é que enquanto Ele não volta, você precisa viver como um homem e uma mulher da igreja. E um homem e uma mulher que luta aqui nessa terra para viver a santidade. Por isso que a carta aos Efésios termina com a armadura do cristão. Porque a armadura do cristão, ele quer mostrar então essa igreja cuja cabeça é Cristo. Jesus, ele é a cabeça da igreja. E essa igreja é uma igreja militante. Você já deve ter escutado essa expressão, né? Igreja militante. Então, a igreja que luta. E luta pelo quê? O que a gente luta? Luta pela santidade. Então a carta aos Gálatas é muito bonita porque ele vai mostrar essa beleza dessa obra de Deus em nós e vai mostrar a beleza da igreja. Ele fala de uma forma muito bonita da igreja, vai falar exatamente da igreja doméstica, que é a família, vai falar sobre marido e mulher, a relação entre filhos e pais, e aí vai terminar lá no capítulo 6, a partir do versículo 10. Quando o apóstolo diz assim, já no final da carta, enfim, fortalecei-vos no Senhor no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra homens, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, veja, era uma igreja perseguida, ele está falando, em todas as circunstâncias, empunhar o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Então ele fala para a gente se revestir dessa armadura de Deus, da armadura que o próprio Espírito nos concede, porque os dias são maus. Essa carta aos Efésios é muito atual, porque é o que nós vivemos hoje no mundo. Jesus está voltando, sim, Ele está voltando. Mas enquanto o céu não se abre e Ele vem em glória com seus santos e seus anjos, enquanto Ele não vem, eu e você temos que fazer o quê, meu irmão? Continuar aqui nessa terra lutando, e lutando pela santidade, lutando pela salvação das almas. Como igreja militante que somos. A igreja triunfante já está lá no céu. Aquele seu ente querido que está lá junto de Deus lá no céu, já faz parte da igreja triunfante, mas eu e você estamos aqui na terra suando a camisa e a gente vai então lutar.
E dentro dessa luta, desse combate espiritual, desse combate da oração, o catecismo também vai falar lá no número 2725. 2725 do catecismo, ele vai falar que a oração, ela sempre supõe um esforço. Então assim, não pense que você, eu vou deitado na rede, tomando suquinho de maracujá, né, calçando meu chinelo aqui, deitado, e agora eu simplesmente vou ver como um homem de oração. Não, não é assim, não, tem que se esforçar, tem que ter disciplina. E a oração é um combate. O catecismo vai falar sobre isso. Número 2725. A oração é um combate. Combate contra quem? O próprio catecismo vai responder: contra nós mesmos e os embuches do tentador. Porque o tentador tudo faz para desviar o homem da oração, da sua união com Deus. O diabo vai fazer de tudo, meu irmão e minha irmã. Satanás, o inimigo, vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Vai fazer de tudo para que você deixe de rezar. E porque ele não quer você rezando. Entenda que a sua inteligência, a sua cultura, o seu conhecimento, se você sabe falar 15 idiomas, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito válido, é lindo e é maravilhoso. Mas essas coisas não impressionam o demônio, sabia disso? Sabe o que vai fazer o demônio ficar impressionado e vai fazer ele roer as unhas de medo? É a sua oração. O diabo teme um homem que reza. Satanás teme um homem que reza. Ele olha para um homem culto, ele olha para um homem rico, ele olha para um homem poderoso. Não significa muita coisa para ele, mas um homem orante faz o inferno ser abalado até o último alicerce, porque ele está unido a Deus. Por isso que o inimigo não quer que eu e você oremos, rezemos. E aí, o catecismo vai usar uma frase muito forte, ele diz: reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Vou repetir: reza-se como se vive, porque se vive como se reza. E aí conclui esse número do catecismo, 2725, dizendo que o combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Tem sido uma luta para você rezar? Saiba que isso está dentro desse combate espiritual. Bem, eu quero ir terminando diante dessa realidade de a gente precisar se revestir da armadura de Deus, aquilo que Paulo nos ensina e que ele fala na carta aos Efésios, essa importância. A gente precisa estar revestido de Deus, né? Igreja unida a Deus. Não podemos ser uma igreja unida a tantas outras coisas que não seja Deus. Uma igreja que não é unida a Deus é uma igreja já fadada à derrota. Mas a igreja unida ao seu Senhor, cuja cabeça é Cristo, é uma igreja vencedora, vitoriosa. Um homem ou uma mulher de Deus, quando está unido a Cristo, ele vence toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer tribulação, pela força da oração. É isso que Paulo vai nos ensinar na carta aos Efésios. Então é bonito isso. Eu sou igreja, você é igreja, como diz uma canção antiga, né? Eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Então, somos a igreja. Então, nós como igreja temos que rezar. E Paulo está falando: revista-se da armadura, empunha a espada, vai evangelizar, vai para a luta. Você é igreja militante, então vai para a batalha. Não adianta ficar escondido ali na trincheira, não. Vai encarar a luta. E a vida aqui na terra é luta mesmo. E aí, eu quero terminar falando para você, já no final dessa reflexão, de um padre, né, um homem muito santo de Deus, né? E esse homem muito santo, esse homem de Deus, o nome dele é Lorenzo Scupoli. Esse padre é um padre italiano, Lorenzo Scupoli. Ele nasceu no ano de 1530, bastante tempo, né, atrás, 1530. E o que esse padre, o padre Scupoli, tem de tão importante? Bom, ele foi discípulo de um santo da nossa igreja chamado Santo André Avelino. Ele foi discípulo. E ele foi contemporâneo de ninguém mais, ninguém menos do que São Francisco de Sales. E veja, São Francisco de Sales, santo e doutor da igreja. Padre Lorenzo Scupoli, ele conheceu Francisco de Sales quando era jovem estudante ainda. E ele escreveu um livro chamado Combate Espiritual. E esse livro é um livro antigo já, que esse livro foi tão marcante na vida de Francisco de Sales que ele acabou, para você ter uma ideia, ele acabou adotando esse livro como o seu livro de cabeceira. Inclusive, São Francisco de Sales indicava esse livro para as outras pessoas, esse livro que foi escrito pelo Padre Lourenço. E veja só que interessante, o Padre Lorenzo Scupoli, ele viveu, né, ele nasceu no ano 1530, e ele viveu um fato muito curioso. Em 1585, ele foi acusado injustamente. Ele fazia parte de uma ordem dos teatinos, e dentro dessa ordem, né, dessa
ordem que ele fazia parte, né, desse convento, ele foi acusado injustamente, isso em 1585. Eu estou falando a data para você entender. Então, em 1585, ele foi acusado injustamente. Deixaram ele 1 ano preso. Ele ficou 1 ano na cadeia por causa dessa acusação injusta. Depois de 1 ano, ele saiu e aí ele foi punido sem poder exercer o sacerdócio. Ele era padre, não podia mais exercer o sacerdócio. Ele então teve que viver como irmão leigo dentro do convento. E ele fazia então os serviços domésticos ali do convento. Somente em 1610, ou seja, 25 anos depois, ele foi acusado em 1585. Em 1610, ou seja, 25 anos depois, é que, já meses antes da sua morte, é que ele foi absolvido, que reconheceram que foi um grande erro que fizeram com ele. Eu pergunto para você, dentro desses 25 anos que Lourenço Scupoli viveu, diante desse castigo, podemos dizer assim, acusado injustamente, ele murmurou? Não. Ele xingou as autoridades? Não. Ele esbravejou? Não. Reclamou com Deus? Não. O que ele fez? Ele ficou servindo e manteve-se no combate espiritual. O que ele escreveu, ele viveu. Ele viveu um combate espiritual e ele lutou de forma tão bela. E aí, para terminar, eu quero falar para você que Padre Lourenço Scupoli é um livro, tem até esse livro, é o Combate Espiritual, o nome do livro. Vale a pena você adquirir esse livro, tá? Depois aqui, se você quiser depois entrar no loja.cancional.com, ver se tem esse livro lá, loja.cancional.com, ou Combate Espiritual. É Padre Lourenço Scupoli, é um livro maravilhoso. E ele fala sobre 4 coisas que são importantes para a gente conseguir alcançar a perfeição cristã, ou seja, nessa luta, nesse combate da oração, nesse combate da santidade, ele fala de 4 realidades importantíssimas. A primeira, ele fala a desconfiança de si, ou seja, eu não posso ficar confiando nas minhas próprias forças. Ah, não, nada vai me acontecer. Tem um padre que era lá da minha paróquia, lá em Santos, na minha terra natal, que ele dizia, meu filho, vela benta também queima. Então, a gente acha que não, porque eu sou da igreja, né? Nada vai me acontecer. Não vigie não para ver, né? Tem que vigiar. Então, vela benta também queima, vigie, tome cuidado. Então, desconfie de si. Segundo ponto, confiança em Deus, sempre em Deus. Ele vai me acudir, Ele vai me ajudar. Terceiro ponto, ele fala dos exercícios da inteligência e da vontade. Interessante que quando ele vai falar do exercício da inteligência, ele vai falar que precisa se cuidar da ignorância. Ignorância aqui não é aquela ignorância de bater no outro, mas é a ignorância exatamente de não ter o conhecimento das coisas, não ter o discernimento das coisas. E ao mesmo tempo ele fala da curiosidade. Pessoa que quer saber mais do que eu quero saber, curioso demais. Ele até vai dizer, olha, contente-se com o limite, né? Contente-se com o limite da sua inteligência, da sua sabedoria, tá bom. Para que eu quero saber mais coisa? Tem coisa que não cabe a mim saber. Sabe, ter essa humildade de dizer, não preciso saber de tudo, de todos, não. Ele fala que a curiosidade é um perigo nesse combate espiritual. E ele fala da vontade, de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Ele vai falar sobre a vontade superior, a vontade inferior e a vontade divina. E ele explica que o combate espiritual acontece exatamente quando a vontade superior, que é a sua vontade guiada pela razão, ela está entre a vontade de Deus aqui em cima, desígnio de Deus para mim, e a vontade dos instintos, que é a vontade inferior lá embaixo, que é o homem que age como um animal, guiado pelos instintos. Sabe, aquela pessoa que vive de forma animalesca, né, como um animal, então é a vontade inferior. Ele fala que essa vontade inferior dos animais, do instinto, e a vontade de Deus, que é a vontade divina, elas ficam uma puxando para a outra a vontade da razão, que é a vontade superior. Quando a minha vontade superior ela vai para o lado de Deus, da vontade divina, aí eu dou a vitória a Deus. Se a minha vontade superior, se a minha razão fica mais para os meus instintos, para o meu lado animalesco do pecado, eu vou perder essa batalha e vou dar a vitória ao inimigo. Aí acontece o combate espiritual. Então, Padre Lourenço Scupoli, ele tem um livro maravilhoso e ele vai falar isso. E por fim, né, então, o exercício da inteligência e da vontade. E o quarto meio, que ele vai falar da realidade do combate espiritual, é a oração. A oração, né, o diálogo com Deus, estar sempre unido a Deus. E aí eu termino então, porque eu já falei demais, já ficou longo demais, né? Aqui eu quero terminar contando essa historinha, né? Falando de uma mulher que ela chegou pobrezinha, marido desempregado, ela passou ali uma situação difícil, né? O marido doente, desempregado, os filhos também, né? Todo mundo passando privação. Ela foi numa loja, numa mercearia.
E chegou na loja e falou, moço, pelo amor de Deus, você pode me arrumar aqui mantimentos para minha casa? Eu vou pagar o senhor, quando meu marido melhorar de saúde, ele vai voltar a trabalhar e eu venho pagar o senhor. Mas por favor, e o homem era muito ríspido, muito grosso e muito avarento. Ele disse, não vou pagar coisa nenhuma, não vou te dar dinheiro, não vou te dar nada, não vou doar nada, porque seu marido não vai me pagar, que ele está doente, falou aquilo e tudo mais. Aí ficou naquela, sabe aquela maneira ríspida de tratar aquela pobre senhora. Tinha um jovem ali que ficou acompanhando a situação. Ele ficou indignado, chegou para o dono da mercearia e falou, não, pode atender a senhora, porque eu vou pagar a compra dela. Ele ficou compadecido. O homem, meio a contragosto, pegou e falou, bom, já que você vai pagar, ele virou para a mulher e falou, você tem aí uma lista de compras? A mulher, sem dizer nenhuma palavra, pegou lá do seu bolso, tirou um papelzinho e deu para ele. Aquele moço pegou o papel, ele não abriu. Ele falou, aí ele querendo dar uma desperta, ele falou, é o seguinte, o quanto que pesar esse papel aqui eu vou pôr na balança, o quanto que pesar esse papel é o quanto que eu vou te dar de mantimento. E aí ele botou o papel ali no lado da balança. Quando ele colocou o papelzinho no lado da balança, a balança afundou. Tchum. Aí ele não acreditou. Falou, como é que o papel pode ter esse peso todo? E aí ele foi botando arroz, feijão, açúcar e nada. Foi botando mantimento, macarrão, óleo e nada. Ele foi botando quase tudo que ele tinha ali na despensa dele da mercearia, até que a balança foi se equilibrando. Ele ficou surpreso e falou, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Ele não entendia. Ele, o que tem nesse papel? E aí ele abriu o papel. Quando ele abriu, ele ficou surpreso, porque não tinha uma lista de mantimentos. Na verdade, o que tinha era uma oração. Uma oração muito simples, em que a mulher dizia, Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu sofrimento e o Senhor sabe tudo o que eu estou precisando. Somente isso. O moço fechou aquele papel, entregou para a moça, deu todos os mantimentos para ela, ela foi embora muito agradecida para sua casa. Moral da história, nada tem mais peso do que uma oração. A força da oração tem peso, meu irmão, minha irmã. Reza. Você está sofrendo? Está passando por tribulação? Continua rezando, não desista de rezar, revista-se da armadura do cristão, reza e vai dando fruto do Espírito. O combate é árduo, o combate é longo, o combate é intenso, mas a vitória é certa. Continue rezando, porque nada tem mais peso do que a força da oração. Vale a pena rezar. Deus abençoe você, meu irmão, fica com Deus, forte abraço. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado dessa nossa partilha de hoje, né? Hoje foi o 25º dia. Amanhã, você é bom de matemática que eu sei, então amanhã é o 26º dia. Um outro tema e a gente continua, tá quase acabando a nossa jornada bíblica, né? Eu tenho certeza que você está gostando. Novamente eu digo para você, deixa aí nos comentários sugestão, enfim, o que você pediu de oração, deixa aí nos comentários que é importante para nós, tá bom? E eu espero que você esteja aproveitando muito essa jornada bíblica. Espero mesmo do fundo do meu coração. E vá vivendo a jornada bíblica com a palavra de Deus, né? Que é a espada, como nos ensinou Paulo Apóstolo, era a espada, e rezando, tá bom? Muito importante isso, não esqueça. Estamos em combate da oração, continue rezando com a palavra de Deus em mãos. Deus abençoe você, um forte abraço.